Vamos lá então. O nosso estudo de hoje, dando continuidade ao tema do O Livro dos Médiuns, nós estamos então na segunda parte, Manifestações Espíritas, no capítulo 17, Formação dos Médiuns. Nós estamos no item número 204 e seguintes. Vamos começar o 204, na verdade. A gente ficou bastante tempo naquela 203, né, trocando algumas ideias sobre assuntos relacionados com esse tema. Então agora no 204 a gente tem falado na formação dos médiuns, mais uma vez, as orientações que Kardec transmitia para que o médium ou uma pessoa interessada em começar o exercício da psicografia pudesse estabelecer esse contato com o mundo espiritual. Normalmente, né, nesse caso, essas orientações são passadas para aqueles que não são médiuns ostensivos. Porque, como Kardec coloca numa questão acima, para aqueles que já têm a ostensividade, né, já sente a presença dos espíritos, já tem essa facilidade da escrita, essas orientações básicas, iniciais, elas são dispensáveis. Porque, muitas vezes, até sem querer escrever, o médium já começa a captar algumas orientações, algumas mensagens do mundo espiritual. Mas para aqueles que gostariam de ter esse contato, e eu acho que a difusão do espiritismo naquela época, ele se daria principalmente estimulando as pessoas a reconhecerem realmente o mundo espiritual, não apenas na teoria, na questão da fé, mas na questão da própria constatação. Daí então a gente pode imaginar um livro como esse, vendido numa livraria, como sendo um manual para quem quisesse conhecer o mundo espiritual. E hoje, interessante, a gente tem várias outras publicações de religiões espiritualistas que fazem a mesma coisa. Você pode comprar uma tábua Ouija, tem as instruções de como você ter essa comunicação, você compra um livro de bruxaria, você tem as orientações, tem um livro sobre magia negra, magia branca, magia de qualquer coisa, né? E você encontra lá as orientações. O que você deve fazer, quais são os objetos, quais são as palavras sacramentais e tudo mais. Então hoje a gente encontra, né, essa grande mistura de crenças para tentar estabelecer essa comunicação, mas muitas vezes sem o entendimento do que está se fazendo. Kardec, naquela época, utilizando essa metodologia científica, ele procurava orientar as pessoas para que estabelecessem esse contato, mas com absoluta segurança. Lembrando sempre que esse era um manual que as pessoas compravam e levavam para casa. E nas próprias casas faziam os seus exercícios. Hoje, diferentemente daquela época, né, as pessoas compram, vão ao centro espírita fazer um estudo, participam de um grupo mediúnico, então tem toda aquela estrutura preparada, né, para que haja essa comunicação. Mas naquela época, assim como hoje também, é importante a gente pensar nisso, para fazer com que o espiritismo não se torne apenas uma crendice, mas que se torne uma convicção. Seguir essas orientações é interessante para quem tem vontade, né? Então essa proibição de que não pode fazer, na verdade é mais por uma questão de segurança. Mas se eu tenho segurança, se eu estudei, se eu tenho entendimento de quais são os critérios que eu devo utilizar para estabelecer essa comunicação, nada me impede de fazer isso. Aqui na questão 204, no item 204, Kardec coloca um outro tema, uma observação bastante interessante, porque como experimentador que ele era, então ele gostava de fazer ali aquelas tentativas de erros e acertos para ver se dava certo, para ver se não dava. Nessa 204 ele traz um detalhe bastante curioso a esse respeito. Na 204 e na 205 também. Vamos em frente então. Bom dia, pessoal que chegou. Mais importante a se observar do que a maneira de fazer o apelo é a calma e o recolhimento que se deve ter juntos a um desejo ardente e uma firme vontade de êxito. E por vontade não entendemos aqui um desejo efêmero, inconsequente, a cada momento interrompido por outras preocupações, mas uma vontade séria, perseverante, sustentada com firmeza, sem impaciência nem ansiedade. O recolhimento é favorecido pela solidão, pelo silêncio e afastamento de tudo o que possa provocar distrações. Então eu posso imaginar, pegando essa orientação, esse primeiro parágrafo do item 204, desse capítulo 17, de eu chegar na minha casa e eu penso assim, hoje eu quero fazer esse exercício. Vou fazer um exercício diário para ver se eu consigo fazer isso.
Né? E o interessante é que, como ele explica naquela época, em que você deve preparar ali as folhas de papel, você deve preparar o seu lápis, né, ou vários lápis para deixar ali à disposição. Aí eu me sento à mesa ali da sala da minha casa, ou então no meu quarto, fico em silêncio, eu fecho a porta, desligo todos os aparelhos de som, televisão, para ficar naquele recolhimento, então coloco uma música suave, desde que ela não me desconcentre. E aí então eu faço aquela prece, faço aquela invocação, e aí então eu aguardo a manifestação. Faço isso nesse dia, faço isso no dia seguinte, e assim eu vou tentando. Mas o detalhe que Kardec coloca é que esse recolhimento, esse meu objetivo de me comunicar com o mundo espiritual não deve ser de mera curiosidade, não deve ser aquela comunicação fútil, mas deve ser uma comunicação séria, uma vontade sincera para que esse contato se dê. É por aí que a gente começa já a perceber a seriedade das minhas ações, a seriedade das minhas práticas, desse exercício. Porque do contrário, como a gente já conhece essas histórias, nós temos aqueles que se aventuram nas comunicações com o mundo espiritual, seja através de copo, de pêndulo, de tábuas ouijas, seja através da escrita, seja através da própria fala. As pessoas fazem aquelas reuniões cheias de fantasias, né? Cheias de fantasias, com objetos, com símbolos, e acabam se envolvendo com o mundo espiritual, mas de uma forma bastante negativa. E eis então que acabam depois sofrendo as consequências disso. Então a orientação é, se você quer fazer, você tem que ter o objetivo. O seu objetivo é aprender, o seu objetivo é fortalecer a sua fé, né, é colaborar para que o mundo espiritual se faça mais presente na realidade dos encarnados. Então esse é um caminho correto. Então esse silêncio, essa solidão, como a gente percebe, né, falar em solidão, por exemplo, em silêncio e afastamento de tudo que possa provocar distrações num centro espírita, hoje é difícil. Principalmente porque nós temos reuniões hoje que são de 10 médiuns. Mas quando ele fala sobre essas orientações, ele fala para aqueles que fazem em casa, para as reuniões domésticas. Então eu posso sozinho fazer essa reunião para poder ter esse contato. E as primeiras manifestações, conforme a gente já leu anteriormente... Como é que está o som, pessoal? Me dá um ok, por favor. Só para confirmar aqui, obrigado. Então, conforme a gente já leu anteriormente, é sempre um espírito que está ali à disposição, né, disposto a auxiliar naquele trabalho, é um mentor espiritual, é um espírito protetor, um espírito amigo que tem conhecimento. E aí então eles fazem os primeiros testes, né, e o processo pedagógico que é utilizado pelos espíritos para poder fazer com que essas comunicações aconteçam é normalmente apenas treinando o braço do médium. E para que não haja simplesmente rabiscos sem sentido, eles trazem aquelas mensagens simples. Já trouxe para vocês aqui uma relação de mensagens, né? A gente já leu aqui algumas passagens. Então são aquelas mensagens bastante genéricas, mensagens curtas, objetivas, apenas para que a gente leia, né, para poder entender o que aconteceu e tenha certeza de que aquilo veio do mundo espiritual de fato. Depois, com o passar do tempo, as mensagens vão aumentando, porque o médium vai oferecendo facilidades para o espírito e tendo conhecimento também sobre a sua faculdade. Depois, quando os espíritos percebem que o médium já está treinado, que ele realmente tem condições de trazer essas comunicações, aí eles começam então a estreitar um pouco mais os objetivos. Já não é mais apenas as mensagens genéricas. Depois começam a vir as mensagens que são direcionadas ao próprio médium, são mensagens direcionadas a um grupo de indivíduos, de pessoas, são mensagens que são enviadas como recados para outras pessoas. Então o médium já começa a se transformar em um instrumento produtivo para o mundo espiritual. Porque se você apenas passa a sua vida mediúnica, né, o seu mediunato, vamos dizer assim, apenas psicografando mensagens curtas e genéricas, a pergunta é, para que elas servem se não for para o próprio médium? Depois de um tempo, então, quando ele já se encontra treinado, ele já começa a se tornar mais produtivo. E aí, nesses casos, nos tempos atuais, é muito mais fácil fazer a difusão das mensagens através de grupos espíritas, por exemplo. Por isso que é sempre essa recomendação. Dentro das possibilidades, o médium deve fazer parte, né, se envolver com as atividades de uma casa espírita, porque ali realmente ele vai conseguir aplicar as suas faculdades para um fim eficaz, como por exemplo a assistência a espíritos sofredores,
o trabalho junto a obsessores, o trabalho com psicografias a familiares que perderam entes queridos, ao próprio grupo mediúnico, como orientação dos mentores espirituais. Então, sempre ter esse direcionamento. Porque é muito comum a gente ver, não apenas na psicografia, mas em várias outras faculdades, como a psicofonia, como a sensibilidade mais aflorada para o médium sensitivo. A mediunidade de cura também pode ser vista dessa forma. Muitas pessoas, já conversei com várias delas, né, me perguntaram assim, olha, eu tenho essa mediunidade, mas eu sinceramente eu não sei para que ela serve. No caso de pré-cognição também é a mesma coisa, né? Então eu não sei para que ela serve. Porque às vezes eu estou em casa, eu estou dormindo, de repente eu acordo com uma mensagem na minha cabeça de que alguma coisa vai acontecer, eu acordo assustado, mas eu não tenho para quem falar. Ou então assim, eu estou na minha casa, de repente vem aquela vontade de falar alguma coisa e eu falo para minha família não faz, né, não dá valor nenhum para aquilo que eu falo. Então para que serve essa mediunidade? Então é aí que vem essa grande preocupação que Kardec tinha de traçar esse objetivo para os médiums, de saber que eles, através das evocações, eles podem se comunicar com outros espíritos, com os espíritos que eles tiverem vontade de se comunicar. Aí vai depender da disponibilidade, da disposição do espírito também. Vai depender se essa mensagem é direcionada para alguém que possa realmente fazer com que tenha valido a pena essa comunicação, para outros espíritos desencarnados, né, para outras famílias que perderam seus desencarnados, ou se separaram dele, né, que é o mais correto. Então já acontece de pessoas que recebem psicografias de familiares desencarnados, aí você entrega a mensagem para aquela família, a família fala assim, olha, eu não acredito nisso. Então, sabe, não faz mais isso, não me interessa mais. Então a gente fica se perguntando, para que ela me serve então? O que eu vou fazer com isso? Aí, então o mais recomendável é exatamente isso. Tendo possibilidade, se envolva com um grupo de atividades mediúnicas, que aí então o trabalho vai ser difundido com mais propriedade. O Gustavo perguntou, queria só que você falasse sobre as orientações hoje, principalmente das federações, do porquê não se recomenda fazer essas evocações em casa, nem começar a fazer esses exercícios em casa. A gente chegou a falar sobre isso, Gustavo, nas nossas reuniões anteriores, porque a grande preocupação que os espíritos tinham principalmente, porque essa orientação vinha de espíritos como Emmanuel, como Joana de Ângeles, falando principalmente para que evitassem esses tipos de trabalhos domésticos a título de curiosidade, porque isso poderia trazer um transtorno à família. Porque as pessoas, sem preparo nenhum, elas se sentavam à mesa, faziam as evocações. Então a gente pode imaginar você chegar numa reunião doméstica, né, a pessoa, a família, alguns amigos próximos, aí todo mundo segura a mão, reza aquele Pai Nosso, coloca uma vela no meio da mesa e de repente faz uma evocação, sem sequer ter lido nada sobre os cuidados necessários para o Livro dos Espíritos. Né? Então, fala-se sobre conhecer os espíritos que estão se comunicando, o que é uma influência espiritual, o que é um processo obsessivo, o que é um espírito sofredor que de repente ele começa a se fazer muito presente na casa daquela pessoa. Então, esses tipos de trabalhos que começaram a ser realizados começaram a trazer prejuízos para as famílias. Então, a recomendação é: se você não sabe fazer, não faça. Então, quando a gente pega uma recomendação genérica como essa, normalmente, se a gente não tem o cuidado de fazer uma seleção para quem realmente ela é direcionada, ela acaba trazendo esse prejuízo, né? Ou seja, esse prejuízo para o trabalho. Mas se eu sou um estudante da doutrina espírita, leio o Livro dos Médiuns e me deparo com esse capítulo 17, eu estou vendo que é possível que isso aconteça. Mas para isso eu tenho que ler. Então a recomendação era, quando Chico dizia que Quando Chico dizia que as mensagens que o telefone toca de lá para cá, ele não quis generalizar. Ele não quis impedir que houvessem evocações. Ele quis dizer que para as pessoas que chegavam lá ansiosas e ficavam implorando, não, Chico, traz uma mensagem do meu filho, traz uma mensagem dos meus pais, de tal pessoa, ele falava assim, olha, o telefone toca de lá para cá. Quer dizer, depende deles virem se comunicar. Mas aí a gente acaba generalizando essa informação e distorcendo qual era o objetivo, porque quando ele disse aquilo, ou quando os espíritos trazem essas mensagens, eles trazem com um objetivo específico dentro de um contexto. Mas aí a gente pega apenas a frase, difunde essa frase, sem preocupação de contextualizá-la, e a gente acha que é uma proibição.
A gente acha que isso é uma impossibilidade, mas como a gente percebe, hoje é possível fazer isso. Vamos supor que sejamos eu, você e mais meia dúzia de colegas que são preocupados com esse estudo do Espiritismo. A gente vai na minha casa, faz uma reunião de evocação sem nenhum problema, já que a gente tem conhecimento, a gente tem preparo para lidar com isso. A gente sabe quais são as consequências, sabe qual é o objetivo. Ninguém vai fazer uma evocação para perguntar com quem vai casar daqui a 5 anos, se vai ganhar na loteria, se vai ter um emprego no futuro. Esse é o tipo de coisa que as pessoas fazem, infelizmente. A gente vê, se você vai nas reuniões de Umbanda, principalmente, onde as pessoas costumam também participar dessas reuniões de orientação espiritual, aí você vai até lá um preto velho, a uma preta velha, um espírito caboclo e tal, que dá essa orientação, e você fala assim, meu amigo, eu estou sofrendo tanto porque eu não consigo casar. É o tipo de questionamento, é o tipo de solicitação que mais aparece nesse tipo de reunião. Já junto aos espíritos, aos espíritos das reuniões mediúnicas do Espiritismo, as pessoas ficam até constrangidas de fazer isso, porque já sabem que se perguntarem isso não vai ter resposta. Então muitas vezes as pessoas vão até lá falando, eu estou sem dinheiro, porque eu estou com dívida, porque eu estou com isso, e a gente recebe isso no próprio atendimento fraterno também. As pessoas escrevem, eu gostaria que vocês pedissem orientação para os espíritos, como é que eu faço para poder arrumar um emprego? Então é o tipo de coisa que acontece. Só que então essas pessoas fazem essas reuniões com esse propósito. E para esse tipo de propósito a gente sabe que os espíritos não fazem milagre, a gente sabe que os espíritos não estão à nossa disposição, os espíritos mais esclarecidos naturalmente, não estão à nossa disposição para responder esse tipo de pergunta, e aí então a gente acaba abrindo as possibilidades para essas influências inferiores, mais perturbadoras. Daí então a recomendação, não apenas das federações, mas dos espíritos também, que não é recomendável fazer isso em casa. Aí continua, desde que não se tenha preparo para isso. Agora, se eu tiver preparo para isso, eu posso fazer onde eu quiser. Aliás, os espíritos muitas vezes me procuram para poder fazer isso, eu posso permitir ou não de acordo com o meu conhecimento. E não é só na psicografia. A gente fala das técnicas modernas, já cheguei até a comentar com vocês sobre isso. Se eu sou um espírito que tem conhecimento sobre digitação e datilografia, datilografia é coisa da década de 90, mas vamos lá que tem muita gente que tem máquina de escrever ainda. E eu tenho conhecimento de datilografia, desencarno. Aí eu encontro alguém que tem digitação rápida. Naquele momento ela não está com o lápis na mão. Eu posso fazer com que ela digite uma mensagem no computador. Através de uma influência, ela entra no estado de transe, eu domino as mãos dela e faço ela digitar rapidamente. Às vezes até muito mais rápido do que ela costuma fazer. Então, basta apenas que eu encontre a oportunidade, encontre um médium que tenha condições de me oferecer essa condição, esse recurso, e a coisa simplesmente acontece. Então a recomendação é essa. É importante que nós nos preparemos e muito para que isso seja sempre saudável para todos nós. A Miriam colocou daquelas orientações, as pessoas ficam escravizadas por essas consultas, não fazem nada sem as orientações. Sejam orientações mediúnicas, sejam orientações de cartas, de oráculos de modo geral, sejam orientações da astrologia. Eu conheci um amigo, eu tenho um amigo que todo ano, no começo do ano, no mês de janeiro, ele se consulta com um astrólogo e faz o mapa astral dele para aquele ano. E ele paga caro por isso. Imagina você pagar mais ou menos uns R$400 para quem está na Europa ali, quase uns 200 euros para fazer um mapa astral para saber como é que vai ser o seu ano. As pessoas fazem isso. Então fica na dependência dessas orientações. E dentro da doutrina, se você vai no centro espírita e começa a pedir essa orientação, num atendimento fraterno, por exemplo, não é raro que essas pessoas voltem sempre ao atendimento fraterno pedindo orientação para tudo. Porque ela teve ali tomou uma decisão e baseada no atendimento fraterno, de repente surge uma outra situação, ela volta a perguntar, surge outra, ela volta a perguntar e acaba ficando nessa dependência mesmo. A Miriam colocou também, os bons espíritos falam logo, estude, e a gente não entende, acha que a mensagem veio errada, a gente acha que é para os outros, Miriam? Eu recebo uma mensagem dizendo assim, estude, aí eu chego aqui na sala e falo, os espíritos servem para vocês estudarem, quer dizer, não para eu estudar, né? O Fernando colocou também, tendo outro que tenha conhecimento no auxílio, nunca se sabe, né? Sim, sem dúvida nenhuma. Então esse é o principal, né, Tríade? Trabalhar no bem principalmente também. Beleza, Gustavo? Vamos em frente então aqui para a gente poder pegar aqui mais uns detalhes.
E vamos lá. Tá. O que a gente lembra também, pessoal, só para a gente ter uma ideia, o Chico Xavier, por exemplo, Divaldo Franco, a Dona Ivone do Amaral Pereira, o Raul Teixeira, eles psicografavam em casa também. Não era só no centro espírita. Para poder pegar um livro que é um trabalho demorado, um trabalho que exige concentração, exige dedicação do médium, ele não precisa se deslocar da casa dele para chegar até onde ele estava. Né, o Divaldo Franco comentava que, de vez em quando, durante as viagens, Joana de Ângeles aparecia para ele no quarto do hotel para poder transmitir uma orientação. Então a gente vê que não é lugar, né, não é o ambiente que faz, mas é o preparo que você tem para poder oferecer essas condições aos espíritos. Né? Som pessoal, alô, como é que estamos? Ok, né? Não sei se a Jaque perguntou o que é isso de barulho de fundo, acho que foi um caminhão que passou aqui perto, Jaque. Vamos lá então. Nada mais resta então a fazer senão isso. Aqui no caso ele fala sobre o recolhimento, né? E também ele fala sobre o treinamento para poder receber uma comunicação. Olha que interessante. Nada mais resta então a fazer senão isto: renovar todos os dias a tentativa durante 10 minutos, um quarto de hora ou mais de cada vez durante 15 dias, um mês, 2 meses e mais se necessário. Conhecemos médiuns que só se formaram depois de 6 meses de exercício, enquanto outros escrevem corretamente desde a primeira vez. Né? Então a gente vê que isso é comum acontecer com aqueles que são ostensivos, porque é sempre interessante, né? Quem tem mediunidade não quer ter, quem não tem, tem vontade de ter. Né? Então fica nessa dúvida, né? O que eu faço com a minha mediunidade, para que ela pode ser útil, e de repente eu começo a ter um monte de planos para a mediunidade e acabo não tendo, não é não, Lívia? E acaba assim, a gente não consegue alcançar depois esse objetivo, né? Porque tem vontade, mas acaba tendo esse problema. Mas então o que Kardec colocava, a proposta que ele tinha, era exatamente essa, né? De fazer com que as pessoas se desenvolvessem dentro do exercício mediúnico em suas vidas particulares. Eu poderia conversar com um familiar que desencarnou sem ter o intermediário de um centro espírita. E o que nós encontramos também, inclusive, as próprias casas espíritas não têm curso de formação de médiuns. Ela tem ali o curso dos médiuns, mas é para você estudar o livro dos médiuns. Mas naquela parte prática, eles só trabalham com os médiuns que apresentam ostensividade. Para que eu chego numa casa espírita e falo assim: olha, eu queria aprender a psicografar. Aí eles vão dizer assim: mas você sente alguma coisa? Você já escreveu alguma coisa? Não, então você não é médium. Kardec coloca que tem pessoas que demoraram 6 meses para começar a desenvolver a mediunidade. Então acabou ficando na cabeça das pessoas, por falta desse conhecimento, por falta desse estudo, essa ideia de que só se trabalha com médium ostensivo, com médium que já veio pronto, ou com a ostensividade já manifesta. Para aqueles que querem experimentar para saber se é possível, se é através do recolhimento, se é através do treinamento constante e tudo mais, né? Pois é, então está tentando, Ana Wagner, você vai conseguir um dia, tenha fé. É que Kardec não te conheceu naquela época, senão eu ia te colocar aqui também no livro. Né? A Miriam lembrou que lá em Palmelo tem, né, eu assisti uma sala, tem a parte teórica e depois vão ali na parte prática mesmo com os que não são ostensivos. Né? E o interessante também, né, Miriam, é que na própria Umbanda também é assim. Os jovens que querem se iniciar no exercício mediúnico da Umbanda, por exemplo, você desde a adolescência já começa a se oferecer, se colocar à disposição para isso. Então, guardando as devidas proporções e as devidas doutrinas, a gente percebe que na doutrina espírita, que nós poderíamos fazer uma difusão da mediunidade através do treinamento com muito mais eficácia, nós deixamos de fazer. As casas espíritas não querem fazer isso. Só trabalham com os médiuns que manifestam a mediunidade, e aqueles que não têm sinal aparente naquele momento simplesmente são descartados. Dudu colocou, né, fora os que têm a mediunidade de repente cristalizam e perde isso, né, que não são poucos. Né? Sim, a gente vai ver um pouquinho mais para frente nesse mesmo capítulo sobre a suspensão da mediunidade também, o porquê disso acontecer. Vamos lá então. Tá. O item número 205. Agora, olha que interessante essa experiência que Kardec fez. Bem diferente, né, da nossa rotina no exercício mediúnico. Para evitar tentativas inúteis,
pode-se interrogar por outro médium um espírito sério e elevado. Quer dizer então que se eu quiser começar a fazer o exercício, eu posso pegar um médium que já é experimentado, e ele então nós fazemos a invocação ali dos espíritos amigos e tal, aí eu falo para ele assim, olha, pergunta se por acaso eu posso trabalhar com a mediunidade. E aí então os espíritos vêm, trazem essa mensagem, orientando, né, o exercício, se é possível fazer, se não é possível fazer, se eu tenho ali alguma possibilidade futura, como eu posso fazer fazer com que essa mediunidade se aflore. Então, pode-se fazer isso através de outra pessoa. Se por acaso eu queira, logo de início, ter uma ideia se meu trabalho, se os meus esforços serão produtivos ou não. E continua. Mas é bom lembrar que quando se propõe aos espíritos a questão de saber se temos ou não mediunidade, eles quase sempre respondem afirmativamente, o que não impede que as tentativas sejam muitas vezes infrutíferas. Isso se explica naturalmente. Propõe-se ao espírito uma questão geral e ele responde de maneira geral. Como se sabe, nada há mais elástico do que a faculdade mediúnica, pois ela pode se apresentar sob as mais variadas formas e nos mais diversos graus. Pode-se, portanto, ser médium sem o perceber e num sentido diferente do que se pensa. A essa questão vaga, sou médium, o espírito responde, sim. Por que ele diz isso? Né? Porque quando lembra que todos nós somos mais ou menos médiums, né? e dentro daqueles critérios de não necessariamente sermos ostensivos, mas sermos médiums intuitivos, médiums impressionáveis, médiums sensitivos, e aí então ele pergunta, eu sou médium? Ele vai dizer, sim, você é médium. Porque você tem sonhos dessa forma, porque você sente daquela forma. Poxa, mas eu não estou perguntando isso, eu estou perguntando se eu posso escrever. Então pergunta direito. Né? Então Kardec coloca, a esta mais precisa, sou médium escrevente? Ele pode responder, não. Deve-se ainda conhecer a natureza do espírito interrogado. Há espíritos tão levianos e tão ignorantes que respondem à torto e à direito, como verdadeiros estúrdios. Eis porque aconselhamos dirigir-se a espíritos esclarecidos, que geralmente respondem de boa vontade a essas perguntas e indicam o melhor caminho a seguir, se houver possibilidades de êxito. Então, nessa consulta prévia que se faz sobre a possibilidade ou a capacidade de trabalhar com a mediunidade, então nós temos desde aqueles que por iniciativa própria, começam esse treinamento e nem sempre acontece. O que a gente lembra também, o que é importante considerar, é que existe uma expectativa muito grande de pessoas que fazem esse exercício inicial para receber essas comunicações do mundo espiritual. Mas o interessante é que quando a comunicação chega, a pessoa fica morrendo de medo. Então ela está em casa, ali quietinha, sozinha, de repente ela começa a perceber alguma coisa acontecendo, ela de imediato ela desiste. Como acontece em caso desses jovens, dessas crianças que fazem essas brincadeiras do copo, quando o copo começa a se mexer através de um fenômeno de efeito físico, aí então todo mundo sai correndo gritando. Né? Ou seja, desde a proposta inicial já percebe que não havia nada de sério, era só uma aventura, só uma experiência para saber como é que era. Mas, né, o interessante é lembrar que se por acaso a pessoa tem vontade de exercitar a sua mediunidade, mas tem medo, que ela faça, né, junto a um grupo que possa dar a ela, né, estímulo, segurança, confiança também para que isso aconteça. Do contrário, não vai dar certo. Né? Enquanto que outros, fazendo esses trabalhos individuais, têm um medo muito grande, porque não é o medo do fenômeno em si, mas é exatamente quais serão as consequências do início desse exercício. Será que ela vai ter perturbações futuras? Será que os espíritos que se comunicam são aqueles espíritos levianos, espíritos que provocam medos e tudo mais? Será que essa é a grande preocupação que se tem? Então, na verdade, o que nós temos aqui de como exercício, como ponto fundamental, né, para podermos compreender quais são os resultados desse trabalho, é começando principalmente com seriedade, com estudo fundamental, porque se não tiver estudo, vai ser simplesmente uma aventura, e aí então você não vai saber que tipo de espírito você lida, qual é o tipo de mensagem que ele pode te trazer, qual é o tipo de comunicação que você vai receber,
durante quanto tempo isso vai durar, se isso vai te incomodar durante a noite, se não vai. Então essas informações constam no livro dos médiuns. Mas se você não lê, você não fica sabendo. Então fica sempre aquela interrogação. O que será que vai acontecer depois que começarem os fenômenos? A Araci colocou, né? Hoje você está que nem espírito tentando comunicação com médio iniciante, né? Tá certo. Pessoal, esses picotes são só da Araci ou são de todos? Me informem, por favor. Tudo ok aí? Tá certo, então. Araci, é com você, querida. Beleza, pessoal. Deixa eu ver aqui que a Rose colocou para nós. Beijo, Rose. Né, tive vontade de gravar algo e um dia coloquei meu celular para gravar. Quando eu voltei, a gravação tinha algo muito estranho gravado. Né, pois é o tipo de situação, é o tipo de experiência que a gente vê que ou continua, né, nesse exercício, mas sempre lembrando sempre da importância do recolhimento, da importância do pensamento elevado, da importância da solicitação de apoio dos amigos espirituais, e não simplesmente por uma aventura, porque exatamente nessa falta de preparo, porque por mais boa vontade que a gente tenha, se nós não tivermos a nossa mente em vigilância, eu tenho vontade de fazer as coisas, mas eu não me preparei para isso. É mais ou menos como um atleta, que ele tem uma vontade enorme de ganhar uma medalha na Olimpíada. Aí então ele se inscreve para um treinamento, paga as passagens, vai para um campeonato qualquer, e ele chega nesse campeonato, ele chega em último lugar. Aí ele diz assim, poxa vida, mas eu tinha tanta vontade de ganhar aquele campeonato, e a pergunta é, você se preparou para ele? Você treinou, você exercitou, você fez isso, aquilo, tudo? Não, não fiz, então você não vai conseguir nada. No caso dos médiuns é a mesma coisa, tirando o exercício físico, mas entrando no exercício mental, no exercício moral, através dos estudos, aí sim eu me encontro em condições de fazer isso. Então, enquanto não tiver esse preparo, é melhor a gente não estimular. Até porque a gente não sabe que tipo de contato a gente vai ter. Então, quando a gente tiver confiança, agora eu estou pronto para fazer isso, então é hora de fazer. Né? Para evitar exatamente esse tipo de constrangimento que possa surgir. Fernando colocou, né? Tive uns vizinhos que saíram e seus filhos fizeram a do copo, perguntaram quem está aí, e o copo se mexeu e escreveu o diabo. As crianças ficaram dormindo na cama dos pais alguns dias. Exatamente assim, Fernando, isso acontece, não é apenas com crianças não, acontece com adultos também. Principalmente quando eles têm aquela noção de qual é a crença que as pessoas alimentam, que tipo de temores elas mostram, porque os espíritos sabem a rotina, conhecem exatamente o que você pensa. Se você é um católico, você é evangélico, você fala na palavra de diabo, você fala em demônios, você já causou um pânico. Se você é um espírito experimentado e ele vem assim, eu sou o diabo, a gente fala, senta aqui que a gente vai conversar. E lava um sabão em cima dele, para ele entender exatamente que ele não está lidando com um ignorante, com uma pessoa que não sabe o que está acontecendo. Então, se aproveita exatamente desse misticismo para causar esse pânico todo. É o que a gente vê nessas reuniões de descarrego que aparecem na televisão. Quando tem ali, aparece um espírito, ele fica todo curvado, aí fala que é Exu isso, Exu aquilo, que eu sou demônio, e o pastor fica, sai demônio, sai demônio. Quer dizer, o espírito se identifica como tal, as pessoas reconhecem-no como tal, e fica aquela ideia de que realmente os demônios existem. Então isso acontece com crianças, com adultos, com pessoas que têm ali religiões, que são seguidores ativos de religiões e tudo mais. Né? Já que colocou, né, aconteceu comigo. Né? Eu e as minhas amigas do Copo Andou, todas correram. Acho que o espírito acha graça exatamente porque é o propósito de vocês. Era engraçado, né, Jaque? Então, quando eu falei que isso poderia acontecer, é porque isso é óbvio que vai acontecer. Né? Porque quando a gente quer brincar de sentir aquela adrenalina, de sentir aquele frio na espinha para poder dizer que teve aquele contato e tudo mais, ninguém está preparado para a realidade disso tudo. Essa é a grande questão, né? A Miriam lembrou, né, liberdade de comunicação, mas com responsabilidade. Né? Triade colocou também, o cachê deve ser bom. Aparece um monte de demônios nesses programas, sim. Como eu já comentei com vocês, isso acontece inclusive em ambientes assim, dos mais inesperados. Já contei esse fato, uma amiga que é médica e trabalha em pronto-socorro, e chegou uma pessoa, uma mulher, com um transtorno mental muito grande. Ela estava completamente desequilibrada, completamente fora de si, agressiva, gritando, ameaçando. E aí então eles naturalmente restringiram ao leito, né, para poder
evitar qualquer tipo de situação problemática. E aí então ela veio conversar, porque essa médica é médium, sabe exatamente, percebeu ali alguma coisa, né, e também é sensitivo. E aí ela se aproximou do espírito e falou assim, o que tá, da pessoa, né, falou assim, o que está acontecendo? Quem é você? Aí o espírito falou assim, né, eu sou o demônio. Aí a médium olhou assim, eu sei que você não é demônio, o que você está fazendo aqui? Aí colocou a mão no peito da paciente bem discreta, né, como com o estetoscópio, como se estivesse tentando ver alguma coisa, e deu um passe na médium. E aí então ela foi se acalmando, se acalmando, se acalmando, e acabou desmascarando o espírito que estava ali. Então a gente vê que, tendo conhecimento, tudo fica mais fácil. Né? Então, quer dizer, bom dia a pessoa que chegou. Então basta que você tenha conhecimento, que você tenha confiança naquilo que você faz, que você saiba o que está fazendo, tudo fica tranquilo. Né? Vamos lá, dando sequência aqui. Aqui. Deixa eu ver aqui onde nós paramos. Tá, sobre o caso do espírito, do médium que pergunta, né, se a pessoa que pergunta para o espírito, né, se ele é médium, e os espíritos vão dizer sim, você é médium. Não, mas eu sou médium escrevente, ele vai dizer não. Né? Então aqui tá. Deve-se ainda conhecer a natureza do espírito interrogado. Há espíritos tão levianos e tão ignorantes que respondem à torto e à direito como verdadeiros estúrdios, né? Que foi que a gente ouviu aqui agora no depoimento, né? O espírito foi lá e colocou, né, eu sou o diabo. Faz exatamente de propósito, para poder causar esse alvoroço todo. Eis porque aconselhamos dirigir-se a espíritos esclarecidos, que geralmente respondem de boa vontade a essas perguntas e indicam o melhor caminho a seguir se houver possibilidade de êxito. 206, Samira colocou aqui, né? Imagina se passar por um ente querido. Aí a gente pira, mas é verdade mesmo, Miriam, porque tem aquela expectativa de um familiar que desencarnou, que provoca em você um grande sofrimento, uma tristeza muito grande, uma grande solidão. Aí então esse espírito aparece para você e começa a fazer cobranças, começa a dizer que você era uma pessoa que não amava de verdade, começa a falar um monte de coisa, e aquela pessoa que fez a solicitação fica guardada com aquilo. Poxa, mas eu tentei fazer, eu tentei cuidar dela da melhor forma, agora ela disse que eu desprezei, que eu fiz isso, que eu fiz aquilo. Sem dúvida, traumatiza, provoca assim, um transtorno emocional muito grande. Né? 200, sem falar naqueles espíritos que vêm causar intrigas. Né? Ele aparece e fala assim, olha, eu vim te falar sobre a sua sogra, que a sua sogra não gosta de você. A partir daquele momento, pronto, a imagem da sogra, que era só assim uma pessoa bonitinha, já virou, né, de algo diferente. Né? Ou então começa a falar assim, olha, eu vim aqui te avisar que o teu marido está te traindo. Pronto, você já desarmonizou a família, já trouxe uma desconfiança, porque para nós, encarnados, a ideia do sobrenatural é algo que provoca em nós uma influência muito grande. Então quando você fala que um espírito, tanto é assim que a gente já conversou, que quando tem programas na televisão que fala sobre sobrenatural, sobre o mundo espiritual, tem uma audiência muito grande. E por que isso acontece? Né? Porque faz parte dessa nossa natureza. Então quando você ouve alguém te dar algum conselho, e quando você ouve um espírito te dar algum conselho, você dá muito mais valor para aquilo que o espírito falou. Independente de quem ele seja, se você nunca viu, se você nunca falou. Então alguém vem aqui e me pergunta assim, olha, eu estou com um problema lá em casa e eu não sei como resolver. Aí eu vou e falo assim, olha, pensa fazer isso, agir dessa forma, conversar, tal. Eu dou aqueles bons conselhos que a gente sempre procura dar, né? E aí ele pensa e fala, quer saber, eu vou lá no centro espírita, ou então eu vou lá no centro de Umbanda, eu vou lá não sei aonde. Aí ele vai lá, um espírito fala a mesma coisa que eu falei. Aí ele chega em casa e fala assim, olha, o espírito me deu um conselho muito bom, falou isso. Então na verdade a gente se deixa levar por essas influências exatamente porque faz parte do desconhecido. Mas se é uma informação negativa, essa informação negativa também tem um peso muito grande. Daí então essa preocupação, se eu vou fazer um trabalho de desenvolvimento mediúnico, que eu então me recolha, que eu faça sempre ali os meus... não vamos dizer um ritual, mas vamos dizer assim uma rotina, ritual diferente de rotina, né? Mas uma rotina em que eu faço o evangelho no lar semanalmente, que eu faço as minhas preces
nos momentos que precedem o trabalho, que eu faça a evocação dos espíritos que eu conheço. Eu posso não conhecer o Dr. Bezerra de Menezes, mas eu posso chegar, você não tem ideia para quem pedir ajuda, gostaria de pedir ajuda para algum espírito do grupo do Dr. Bezerra de Menezes e tal, sempre fazendo aquelas evocações em nome de Deus, porque é um trabalho sagrado a mediunidade, né? A gente lembra sempre que sempre tem a intenção baseada no amor, né, no trabalho, nunca na curiosidade. Então eu posso estabelecer uma rotina para que eu possa me desenvolver e de repente encontrar aquilo que eu procuro. Agora isso já me provoca, como consequência natural, já me traz como consequência natural uma proteção contra a influência desses espíritos inferiores. Mas para isso eu tenho que modificar a minha rotina, eu tenho que deixar de lado as minhas vulgaridades, a minha agressividade, as minhas maledicências, os meus vícios. Então, na verdade, a segurança se dá quanto mais eu me depuro espiritualmente, quanto mais eu me depuro moralmente, maior é a segurança que eu tenho no exercício da mediunidade. Como diz o ditado, né, diga-me com que andas que eu direi quem és. E no Espiritismo a gente fala, né, diga-me o que pensas que eu direi com quem andas. Então a gente tem que se preparar para isso, não é simplesmente uma aventura. Então, na época de Kardec, quando ele orientava as pessoas a se comunicarem com os seus entes queridos, né, ele falava assim, olha, você pode, vai na tua casa, se prepara, se capacite para isso e faça uma evocação do seu familiar. E as pessoas tentavam fazer, não conseguiam, outras conseguiam, e depois respondiam para ele dizendo que conseguiu a comunicação de um irmão que desencarnou, que fez isso, que fez aquilo. Tem até algumas publicações na Revista Espírita de pessoas que escreveram para Kardec contando suas experiências. Eles contaram suas experiências e enviaram a carta. E Kardec então fez a introdução com aquilo que a pessoa tentou, né, da forma como a pessoa fez, e depois traz a comunicação e depois o Kardec se manifesta dando a opinião sobre a comunicação. Nós temos várias sobre isso lá. Algumas pessoas tentaram ou tinham medo, não conseguiam. Aí Kardec ia até a casa da pessoa fazer isso. É muito interessante, escreviam, olha, estou sofrendo muito, queria tentar me comunicar com a minha filha. Kardec lá, que chamava um dos médiuns que trabalhava com ele, ia até a casa da pessoa e os três ali reunidos faziam uma evocação e o espírito se comunicava com naturalidade. Está também na Revista Espírita, só vocês pesquisarem. Já que colocou, né, eu estava em uma pintura mediúnica, né, e pedi ao Dr. Bezerra que falasse com Renoir, pintar o retrato do doutor. Né? Logo depois, Renoir avisa que pintará o retrato de Bezerra a pedido do mesmo, né, arrematei a pintura. Né? Olha que bacana isso daí. Então, quer dizer, é através desse estreitamento com os espíritos que a gente vai percebendo que a relação entre o mundo material e o mundo espiritual ele é muito natural, ele é muito simples, é muito estreito. Só que basta que a gente tenha esse cuidado, porque a gente lida com o invisível, e no invisível a gente não sabe com quem está lidando. Então é dessa forma que acontece. Né? Ou os espíritos se manifestam por iniciativa própria, ou nós nos oferecemos para isso, mas das duas formas há de haver um preparo para os espíritos e para os encarnados principalmente. Questão 206. Olha só que interessante essa experiência de Kardec. O meio que dá quase sempre bom resultado é o emprego como auxiliar momentâneo de um bom médium escrevente flexível e já formado. Quando a gente estudou lá no capítulo 15 sobre as variedades de médiums, o médium flexível é aquele que consegue trazer comunicações ou receber comunicações do mundo espiritual de diversos tipos de comunicação. Então nós estudamos, por exemplo, os médiuns poéticos, que são aqueles que têm mais facilidade de receber rimas, poesias. Nós temos aqueles médiuns literários, que são aqueles médiuns que têm facilidade de receber livros ou contos. Temos aqueles médiuns que são os historiadores, que recebem informações históricas. Os médiuns científicos, que recebem informações técnicas. Os médiuns que trazem comunicações de familiares. Então, eu me identificar como médium escrevente não significa que eu vou ter facilidade de receber comunicação. Eu posso ser um médium, como eu já comentei com vocês, que traz psicografias de familiares desencarnados, de entes desencarnados, e de repente eu peço uma orientação médica para Dr. Bezerra de Menezes, o espírito não consegue se comunicar. Ou se eu sou um médium receitista, que faz aquelas prescrições
de tratamento. E eu falo assim, olha, aproveita que você está aí no trabalho mediúnico, vê se a minha avó pode me trazer uma comunicação. Mesmo que a minha avó queira, que ela tente e tudo mais, não consegue. Porque não consegue entrar em sintonia mental com o médium. Então tem esses detalhes. Já esse médium flexível, como a gente já escreveu, é aquele coringa. É um Chico Xavier da vida, é um Divaldo Franco da vida, que o espírito vem de qualquer forma, simplesmente se comunica. Então, de um modo geral, os espíritos, os médiums, são, não vou dizer polivalentes, mas eles não são tão restritos a apenas um tipo de comunicação. E também, quer dizer, são raros aqueles que só trazem um tipo de comunicação, como são raros aqueles que são flexíveis, que são genéricos, ou médiums polivalentes. Agora, de um modo geral, eu consigo trazer uma ou outra comunicação e tal. Se eu quisesse, por exemplo, fazer um questionamento sobre as obras de André Luiz, no que diz respeito àqueles quesitos científicos que ele apresenta sobre mediunidade. Para quem leu Evolução em Dois Mundos, por exemplo, é um livro extremamente difícil, fala sobre teorias quânticas, fala sobre isso. Se eu quiser questionar a legitimidade dessas informações, eu precisaria de um médium que tenha essa facilidade de trazer informações científicas. Não é simplesmente pegar um médium, minha vizinha é médium, eu vou lá, converso com ela e falo assim, vê se você consegue um espírito cientista para confirmar essas informações. Ela pode até tentar, mas na maioria das vezes ela vai ser frustrada por isso. Então, nesse caso, um médium flexível e já formado, que foi o que trouxe para nós aqui. Então, qual a experiência que ele fez? Você pode ter, né, ao seu lado um médium flexível, e aí Kardec diz o seguinte, se ele puser a mão ou os dedos sobre a mão que deve escrever, é raro que ela não se mova imediatamente. Olha só, os fluidos do médium flexível, do médium escrevente, envolve o meu braço e o espírito então consegue escrever através de mim, pelo fato de eu ter a influência magnética desse médium. Então, quer dizer, isso só se dava através de uma experiência. E Kardec, como a gente sabe, um homem de ciência, um homem perspicaz, ele deve ter feito várias tentativas de várias formas. Só que nem sempre deve ter dado certo. O que não deu certo, naturalmente, ele não pôs aqui. Eu podia pensar assim, por exemplo, olha só que experiência absurda. Só vou saber se vai dar certo se eu fizer, né? Deixa eu pegar o médium para mim aqui. Eu vou pegar aqui a Zeli, que está quietinha lá. Eu falo, Zeli, vamos fazer uma experiência. Eu sou médium escrevente e eu quero fazer um teste. Eu vou colocar um lápis entre os seus dedos do pé e vou colocar minha mão sobre o seu pé. Será que você consegue escrever? Aí todo mundo vai dizer, mas para que você fez isso? Tem utilidade fazer isso? Não é questão da utilidade, é questão da experiência. E Kardec provavelmente em várias tentativas, em várias experiências, começou a encontrar sucesso em alguma delas, percebendo que essa influência magnética de outro médium estimulava ou facilitava as minhas comunicações. Nós não temos ali, por exemplo, as psicopictografias, em que o médium pinta com as duas mãos ao mesmo tempo, pinta com os pés e tudo mais? Para que isso tudo? Para provocar uma impressão. Então eu posso fazer isso para provocar uma impressão nas pessoas que estão assistindo. É uma forma de eu falar para elas assim, olha, tá vendo como dá certo? Tá vendo como a comunicação com os espíritos é verdadeira, que eu não estou inventando? Então, esse tipo de experiência acabou dando certo aqui. Continuando. Compreende-se o que então se passa. A mão que segura o lápis torna-se uma espécie de apêndice da mão do médium, como seria a cesta ou a prancheta. Vocês se lembram, né, estudando sobre o princípio da psicografia, em que utilizavam aquela cesta de bico, então aquela prancheta, uma cestinha, né? Imagina assim uma cestinha, uma forma de coração. Na parte gorda do coração eu coloco duas rodinhas e na ponta, no bico do coração eu coloco um lápis. E aí então essa prancheta fica apoiada nesse lápis e as rodinhas ali facilitando o deslizamento. Eu coloco as minhas mãos sobre essa prancheta e de repente ela começa a escrever. Escrever com agilidade, com rapidez. E deve ser um fenômeno muito interessante de perceber, né? Para quem já viu fenômenos físicos acontecerem, já sabe como é que funciona, né? Mas para quem não viu, a gente fica na vontade de ver. E eu naturalmente nunca vi, né? Mas dá para imaginar como deve ser. E aí então ela escreve. E aí Kardec pensou assim, se essa prancheta escreve porque o médium de efeito físico pôs a mão, se eu colocar o médium escrevente, a mão do médium escrevente sobre a mão de uma pessoa que está tentando psicografar, será que dá certo? E olha que deu. Ele diz assim para nós,
mas isso não impede que esse exercício seja realmente útil quando se pode empregá-lo, pois que frequente e regularmente repetido ajuda a vencer o obstáculo material e provoca o desenvolvimento da faculdade. Seria mais ou menos assim, fazer pegar no tranco, vai. Quando a gente faz um carro que não pega, você dá ali uma carga do outro carro, e aí ele funciona. Isso pode acontecer também junto à mediunidade. Pode ser que dê certo. Então a gente vê que os métodos que Kardec utiliza são os mais variados para fazer realmente com que as pessoas alcancem o êxito nesse exercício de psicografar. Não é simplesmente assim, olha, vamos só lidar com os médiuns prontos, com os médiuns ostensivos. Quem tiver oportunidade, vamos fazer. Quem quiser fazer, vamos tentar. Tem essa forma, tem essa outra forma. E ele continua aqui também, olha só que interessante. Às vezes também, basta magnetizar com esta intenção o braço e a mão que se deseja escrever. Muitas vezes o magnetizador se limita a pousar sua mão no ombro da pessoa e temos visto ela escrever prontamente sob essa influência. O mesmo efeito se pode ainda produzir sem nenhum contato, ou pelo simples efeito da vontade. Compreende-se facilmente que a confiança do magnetizador em seu poder, para produzir esse resultado, deve exercer um grande papel, e que o magnetizador incrédulo exerceria fraca ou nenhuma ação. Se eu quero escrever, então, pego um magnetizador, que nos tempos atuais a gente raramente vê. Naquela época, para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre isso, assista ao filme Magnetismo Animal, que conta a história de Franz Anton Mesmer, que foi ali o descobridor dessa energia animal que se desprende dos seres humanos, né? E aí então ele começou a fazer tratamentos com isso. Na França as pessoas tinham consultório, como você passa hoje nas ruas, avenidas, e você vê uma placa escrito dentista, advogado, consultório médico e tal. Naquela época você encontrava um magnetizador e cobravam caro por isso. E as pessoas procuravam com frequência. E isso nós tínhamos na França, tínhamos na Inglaterra, tínhamos na Espanha. Então era comum as pessoas passarem na rua e encontrar essas placas de magnetizadores. Hoje nós encontramos outros tipos de magnetizadores que já não mais utilizam esse nome. Assim como nós falamos que os espíritas foram praticamente extintos na França, né, os espíritas franceses principalmente, da virada do século XIX para o século XX, e o Brasil começou então a concentrar esse grande número de médiuns, assim como os espíritas se extinguiram da França, os magnetizadores também. Porque a gente não ouve mais falar em magnetizador. Hoje nós encontramos praticantes do Reiki, praticantes da mediunidade de cura, e nós encontramos ali benzedores, rezadores, rezadeiras, nós encontramos aplicadores de jorei, para quem é da igreja messiânica, e assim, vários títulos, vários nomes que são dados, mas magnetizador já não existe mais. Muitas vezes nem os médiums se consideram magnetizadores, no caso daqueles que são médiums passistas. Porque a gente lembra que quando você faz um tratamento de cura, você participa de uma equipe de cura, você é um magnetizador que, junto com os fluidos doados pelo espírito, há essa combinação dos meus fluidos com os fluidos do médium, com os fluidos do espírito. E aí então eu faço aquele tratamento de passe. Mas se por acaso os espíritos não se manifestassem durante esse tratamento que eu gostaria de realizar, eu poderia, por mim mesmo, desde que eu tivesse conhecimento sobre isso, fazer a aplicação magnética de mim para a pessoa. Mas para isso, mais uma vez, Kardec lembrava também que havia necessidade da moralização do médium. Porque eu estou doando meus fluidos. Se os meus fluidos são contaminados pelos maus pensamentos, pelas minhas viciações, na verdade eu estou contaminando aquela pessoa. Não que ela vai se tornar aquilo que eu sou. Vamos supor que eu seja alguém que usa substâncias proibidas, como drogas, entorpecentes, medicações, e faço isso por uma questão de vício. Ao eu transmitir os meus fluidos para outra pessoa, ela não significa que ela vai também usar a mesma coisa que eu uso, mas ela pode se sentir mal, porque ela já veio numa condição já de paciente
para receber esse tratamento. Ao receber essa contaminação, ela acaba saindo pior. Ela sai com mais dor de cabeça, sai mais com enjoo. Então, o grande preparo. Então, Kardec lembrava, a gente estudou sobre isso. Qual livro que foi? Não me recordo qual livro que a gente estudou dele. Se foi no que é o Espiritismo. Acho que foi o que é o Espiritismo. Ele falava, por exemplo, que tinha pessoas que eram grandes magnetizadoras, mas que não tinham preparo moral para isso. E nem sempre as suas curas se realizavam. E ele lembrava de um processo de possessão que aconteceu na Revista Espírita, que ele relatou, que um magnetizador muito potente ia lá fazer ali os seus passes magnéticos, mas ele não acabava com a obsessão. Porque não bastava apenas o seu magnetismo, era necessária uma força moral para que o espírito se afastasse daquele paciente. Então a gente vê que os magnetizadores também, ao transmitirem os seus fluidos para alguém que está exercitando a mediunidade, pode estimulá-la a alcançar o objetivo que deseja. A Miriam colocou, eu estava vendo Nelson Moraes, massagista magnetizador. Ele e Jacob Mello são grandes estudiosos do magnetismo. Eles estudam, mas infelizmente a ideia, o professor Jacob Mello, ele ensina muito sobre passes também. Então a gente pode ver que o sucesso dele é muito mais com os passes espíritas do que com o magnetismo propriamente dito. Então o magnetismo ainda ficou muito restrito apenas àqueles que são os curiosos, aqueles que desejam estudar o magnetismo. Mas de um modo geral a gente não vê isso acontecendo. Pelo contrário, fala do magnetismo, mas sempre enfocando a questão da mediunidade. Fernando colocou, a medicina está usando animal como cães e cavalos para amenizar as doenças psíquicas e físicas. São novas tentativas que a ciência tem, de oferecer esse contato com os animais domésticos em hospitais, para que os pacientes se tornem mais animados. O Albert Einstein, aqui de São Paulo, o Hospital Israelita Albert Einstein, fez essa experiência de permitir que os pacientes recebam visita dos seus animais domésticos. E isso tem tido um bom resultado. Uma pesquisa feita pelo Departamento de Psicologia mostrou que isso... eu acho que é muito mais a parte psíquica, emocional, Fernando? Eu não sei se seria magnetismo. Assim como nós temos os doutores da alegria, que fazem um trabalho magnífico, de estimularem os pacientes na alegria, saírem daquela prostração do ambiente de doença, do ambiente de sofrimento, eu acredito que sim. Mas certamente existem muitas energias trocadas ali. O animal, quando vê o seu dono, fica muito feliz, e ele não tem essa noção do sofrimento. E ao mesmo tempo que o paciente, quando vê o seu animal, acaba ficando também muito feliz. Então existe certamente uma troca de energias ali. O objetivo é estimular ali a alegria, a vontade de viver do paciente, mas a gente sabe que quando existe o afeto entre duas pessoas, obrigado, Cindizinha, entre duas pessoas ou entre dois seres, certamente existe uma troca muito positiva desse magnetismo. Deixa eu ver o que vocês colocaram mais. A Miriam lembrou, mas no caso de Nelson Moraes, ele usa em tratamentos em consultório. Então, mas a gente vê que é muito raro isso acontecer, mas é muito legal perceber que existe a medicina entrando no campo da metafísica para tentar alcançar a cura. Quer dizer, você não precisa apenas da questão dos remédios, a alopatia, a homeopatia, cirurgias. Através do magnetismo também isso é possível, como já foi constatado no passado. A gente lembra que Mesmer fazia tratamentos em pacientes que eram pacientes psiquiátricos e trouxeram um bom resultado. Então, o magnetismo tem uma força muito grande para, inclusive, estimular o transe mediúnico, no caso do sonambulismo, por exemplo. Não é transe mediúnico, mas o sonambulismo, que pode favorecer um contato mediúnico. Então, o magnetismo é uma força muito poderosa. E agora a gente tem alguns testes, como, por exemplo, a Universidade de São Paulo tem uma notícia que vem sendo difundida nas redes sociais, nos e-mails, nos meios de comunicação de um modo geral, que a USP tem estudado essa questão do magnetismo, para ver se realmente ela é legítima, se ela funciona, se não funciona. Então não é o passe mediúnico em si, mas é o próprio magnetismo que vem sendo colocado à prova. E o resultado tem sido muito positivo, porque isso mostra para nós. Obrigado, Miriam. Isso mostra a prova, põe à prova exatamente aquilo que se fala sobre o magnetismo.
Vamos lá, então, deixa eu ver aqui. Se colocou, né? Comente sobre as consequências de um usuário de drogas pesadas trabalhando no passe, né? Na energização em geral, né? Olha, o que a gente fala, né, Araci, sobre essa questão dos passes vindo de pessoas que não precisam necessariamente ser de usuários de drogas pesadas, né, mas de pessoas que estão desequilibradas emocionalmente. Se por acaso isso é feito numa casa espírita, a gente lembra que quando você faz num ambiente protegido, como é um centro espírita, os espíritos que trabalham com os médiuns ou facilitam a transmissão desses fluidos através do próprio magnetismo que eles possuem, né? Ou muitas vezes eles bloqueiam. Então, se por acaso eles percebem que o médium não se encontra em condições, mas os dirigentes não foram capazes de perceber isso, eles próprios tomam providência de fazer com que os fluidos daquele paciente não sejam do médium não sejam transmitidos para prejudicar um paciente. Então é um trabalho sério que é feito, mas normalmente existe uma orientação da casa para que aquela pessoa seja afastada do trabalho, para que ela seja direcionada para um tratamento e tudo mais. Então os espíritos estão atentos ao que acontece, né? Eles veem as energias fluindo, eles não apenas sondam o pensamento das pessoas. Então eles olham o médium, sabem exatamente qual é a sua irradiação, qual é a qualidade das suas vibrações, se por acaso aquilo vai ser prejudicial ou não. Então eles mesmos tomam providência nesse caso, se isso acontecer dentro de um centro espírita. Se por acaso isso acontecer num lugar que não tem essa proteção, isso pode realmente vir a trazer um problema grave para as pessoas que estão ali recebendo esses fluidos, né? Lembrou que a USP tem um departamento que estuda medicina espiritual, né? Inclusive o Dr. Sérgio Felipe, que é o responsável pela criação desse departamento, que aliás é uma grande inovação na Universidade de São Paulo, Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Então, quando ele criou esse departamento, ele incluiu no currículo dos cursos de medicina, já de uns 3 ou 4 anos para cá, estudar também medicina espiritual, que as pessoas acreditavam que era aquela questão religiosa e tudo mais, né? Ele sofreu algumas restrições, alguns bloqueios, né, para poder implementar esse novo projeto, e deu certo, e agora faz parte também desse grupo, né? Estuda não apenas a questão das energias, mas da própria questão do espírito, a existência dos espíritos, o processo obsessivo e tudo mais, né? Vamos em frente aqui para a gente continuar o nosso trabalho. Tá, então a gente falou sobre o magnetismo, né, no braço do médium. O concurso de um guia experimentado é também muito útil algumas vezes para indicar ao iniciante uma série de pequenas precauções que ele costuma negligenciar em detrimento da rapidez do seu progresso. É útil, sobretudo, para esclarecê-lo quanto à natureza das primeiras perguntas e da maneira de fazê-las. Seu papel é de um professor que se dispensa quando a gente se tornou bastante hábil, né? Então, no caso aqui também tem eu vou tentar aqui a psicografia, e então um guia espiritual vem através de mim mesmo e começa a trazer as primeiras mensagens. Aqueles primeiros rabiscos vêm como uma orientação. Então fala para ele, olha, cuidado disso, você precisa se reservar um pouco mais. E para isso, naturalmente, a gente lembra que é necessário haver uma afinidade muito grande entre o encarnado e o espírito guia, o seu espírito orientador. Depois, quando ele já alcançou o seu objetivo, então esse professor sai do cenário e deixa ali o médium trabalhando por si só. Quem passou por esse processo, eu já comentei com vocês, foi Raul Teixeira. Ele ficou durante alguns anos trabalhando com o espírito que só ficava trazendo ali psicografias o tempo todo. Ele começou os primeiros rabiscos, começou as primeiras mensagens, as mensagens maiores, mais longas e tudo mais, foi exercitando. Quando chegou no momento, o espírito disse para ele, olha, a partir de hoje, né, esse vai ser nosso último encontro, a partir de hoje eu não volto mais. Quem vai trabalhar com você a partir de agora é o espírito Camilo, que ele é o seu orientador espiritual, e vocês vão então começar a desenvolver o trabalho mediúnico que cabe a você. Aí então esse espírito se afastou, que era esse professor. Então o espírito Camilo veio e começaram a vir então as psicografias. As psicografias, os livros que foram publicados e todo o trabalho que ele realizava no campo da mediunidade. Então há sim esse guia espiritual que trabalha com ele naquele início, e até mesmo o espírito Camilo, quando começou esse primeiro contato, se apresentou, eu sou Camilo, nós somos conhecidos há muito tempo e tal,
nós vamos trabalhar com isso, isso e isso. Né? A primeira providência que você vai fazer é jogar tudo aquilo que você psicografou fora. E ele falou, nossa, mas são páginas e mais páginas, joga tudo fora. Mas as mensagens são lindas, não sei o que, joga tudo fora. Aquilo era exercício para você. Agora nós vamos começar a trabalhar propriamente dito. Pegou aquele calhamaço de folhas psicografadas, jogou fora, e a partir dali começaram então os trabalhos sérios. Então a gente vê como os guias trabalham, né, a preocupação que eles têm também de exercitar isso tudo. O Décio lembrou aqui, né, mas devemos lembrar também que jamais o mal tripudia sobre o bem. Isso porque Deus não permite. Né, o que vai depender é o livre-arbítrio das pessoas, né, Décio? Se eu, por acaso, eu sou uma pessoa leviana, busco alguém que tem também o mesmo pensamento, estamos em casa, né? Então a festa pode acontecer. Mas num trabalho sério, num trabalho que existe a proteção espiritual, certamente isso não acontece. Francis lembrou também, deve ser uma disciplina efetiva, né? Eletiva, né? Senão daria encrenca, né, com os acadêmicos evangélicos. Né? No caso, ele fala sobre medicina espiritual, não medicina espírita, né, o Francis. Então é assim, a medicina espiritual que fala sobre a questão do espírito, a relação do espírito com o corpo. Ela foi muito bem direcionada nesse sentido, é muito bacana assim. A Jaque perguntou como está a saúde do Raul. Nós assistimos a um vídeo que foi divulgado na internet, Jaque, às vésperas do Natal, em que estava Divaldo Franco e Raul Teixeira, e o Raul conversou com as pessoas, né, com aquela dificuldade natural, que ele estava fazendo aquele tratamento de fonoaudiologia para poder recuperar a fala. Então ele falava com uma certa lentidão e tudo mais, e o que deu para ver principalmente era a ansiedade dele em poder falar e não conseguir. Então ele começava a falar algumas coisas, falava algumas frases, aí no final ele balançou a cabeça e falou assim, não estou conseguindo falar. Aí ele silenciou, ficou quieto. E se sentou de novo, as pessoas aplaudiram naturalmente e tal. Então ele está assim, ele está, né, reservado naturalmente na sua recuperação, mas não existe nenhum prognóstico, né, nenhuma perspectiva futura da presença dele no meio espírita de novo, da forma como ele agia, né, com aquela intensidade toda. Né. Talvez mais de uma forma reservada, fazendo algumas visitas de motivação, de estímulo para as pessoas. Mas assim, o trabalho propriamente dito, pela condição física que ele apresenta hoje, eu não sei se seria possível ele retomar da forma como ele fazia anteriormente. Deixa eu ver mais aqui. Tá. 207, para a gente aproveitar esses 5 minutos finais. Não vou fazer 5 minutos não. A gente vai parar por aqui, pessoal, porque se a gente ler rápido esse texto, a gente vai acabar perdendo, né, o ensinamento que ele traz para nós aqui, as entrelinhas que a gente acaba não aproveitando. Né? Faltam só 5 minutos para a gente encerrar o nosso trabalho, então a gente já encerra por aqui a nossa leitura. Né? Mas, de modo geral, para a gente poder aproveitar esse nosso tempinho, né? De um modo geral, o exercício mediúnico ele é bastante polêmico ainda, né? No nosso meio, na nossa sociedade. A gente viu aqui agora há pouco, né, que apareceu um rapaz aqui na sala que parecia ser evangélico pelas mensagens que ele colava, que enquanto a gente falava sobre mediunidade, sobre conversar com os espíritos, ele já veio com mensagens falando sobre demônios. Né? Porque é exatamente esse o conceito que se tem. Aquela proibição de Moisés há 3.200 anos, que falava sobre proibições pelo fato das pessoas estarem usurpando o contato com os espíritos por interesses pessoais. As pessoas faziam as evocações para prejudicar alguém, para poder saber se poderia destruir alguém, se ela ia ficar rica, se não ia e tudo mais. Então Moisés utilizou a autoridade que tinha para poder proibir esse tipo de evocação, mas a proibição usando aquele instrumento que era bastante comum da parte dele e da parte de outros também daquela época, que é usar o selo divino. Então, quer dizer, Deus vai te castigar, Deus disse que não pode, porque assim como nós comentamos agora há pouco, que a questão do sobrenatural é algo que nos traz uma impressão muito grande, naquela época, quando você falava que Deus ia te castigar, naquela época não, nos tempos atuais, né? Porque hoje a gente vê as religiões tradicionais falando, né, que você vai para o inferno, que Deus vai te castigar, porque Deus isso, Deus aquilo tudo e tal. Né? E daquela época para cá mudaram algumas coisas, mas outras permaneceram. Né? Então, desde aquela proibição, as pessoas se apegam àquilo com esse medo do mundo espiritual. E a gente pode, né, só como experiência para vocês,
lá no nosso espiritismo.net, né? Nós temos aqui o nosso amigo Gustavo e Humberto que trabalham com a gente lá, e nós recebemos comunicações de pessoas que são de outras religiões e que escrevem para nós de um modo anônimo, né? Porque escrever por e-mail é muito natural, e elas têm essa convicção de que aquele fenômeno é legítimo, mas elas dizem, né, olha, a gente não pode, eu não posso conversar com o meu pastor sobre isso, porque nem com a minha família, senão eles vão dizer que eu estou possuído pelo demônio. E eles falam com essa clareza toda, e lamentável, né, porque a gente vê a realidade desse fenômeno, vê o efeito positivo que ele proporciona, mas existe ainda esse preconceito, esse dogma, porque é um dogma, né? E todo dogma ele é muito difícil de ser quebrado. Então, mas a gente vê no livro que a gente tem estudado também, o Mediunidade dos Santos, que fala sobre os santos, né? Ou os religiosos que foram canonizados pela Igreja, pelos milagres que eram capazes de realizar, e dentre esses milagres havia ali os fenômenos mediúnicos. Nós tínhamos muitos daqueles que receberam mensagens de outros santos, mensagens de anjos, e isso era tido pela Igreja como algo sagrado. E aí então nós olhamos para aquilo e falamos assim, isso aqui é só mediunidade. Então a gente tira aquela ideia do místico, tira aquela ideia do sacro e traz ali para a realidade natural do ser humano. Então, felizmente, a gente consegue ver por essa perspectiva. Tríade colocou, né, eu acho que ele deveria ser proibido de se comunicar pelo pautal. Mas esse livre-arbítrio que existe no pautal, que ele serve também para testar o nosso caráter, né? Eu sempre comento que já se vão... nós vamos completar 8 anos de pautal, que agora, no mês de agosto, 8 anos já, é bastante tempo. E eu me lembro que no início isso me desestabilizava de uma forma que vocês não imaginam. Estragava meu dia quando alguém chegava e fazia um comentário desse na área de texto. Então nada como experiência para fazer com que a gente fique um pouco mais calejado, né? Que a gente ouve uma pessoa dessa e fala assim, oh meu Deus, ele acordou só para fazer isso, né? Que desperdício de vida, né? Mas tudo bem. Então, mas assim, no começo, quando ele chegava, eu ficava batendo boca, eu parava de falar o que eu estava falando para dar atenção para aquela pessoa. Então ficava assim um clima muito ruim e isso desarmonizava, né? Mas nada como passar da juventude para a maturidade. O Duda colocou, né, estou retomando o exercício mediúnico, né, porque estive fora por problemas de saúde, né, no início na mesa. Temos que ficar fora dela na sustentação, né, para que a minha mediunidade sempre afetada retorne, né, mostrando assim a responsabilidade que temos ao sair e ao retornar ao trabalho, né. Então, o fortalecimento mediúnico é fundamental, sem dúvida nenhuma. Pois exatamente, né, são instrumentos. Mas é isso aí, pessoal. Encerrando por aqui o nosso trabalho de hoje, eu vou passar para o nosso amigo Francis, que vai fazer um encerramento para nós. No nosso próximo encontro, a gente vai estudar o item número 208, aqui do nosso capítulo 17. Como lição de casa, façam e dêem uma linha. Grande abraço, Gustavo. Prazer te ver por aqui, meu amigo. No próximo encontro, a gente vai. Aliás, como lição de casa, deem uma lida nesse capítulo, de novo, 17, para que vocês fiquem mais afiados. E no nosso próximo encontro, a gente já retoma isso tudo, né, o que a gente começou. Amanhã é o dia do nosso Obras Póstumas. Então amanhã às 9 horas a gente volta. Amanhã a gente vai falar sobre o discurso de Camille Flammarion no velório de Allan Kardec. Então, para quem estiver interessado, amanhã será o dia desse nosso estudo. Daqui a pouquinho a gente volta, vou passar para o Francis. A gente volta para dar os recadinhos para vocês das atividades do dia. O estudo, Eurípides, bom dia. O estudo do Livro dos Médiuns é sempre de segunda e quarta, às 9 horas da manhã. Do Obras Póstumas, de terça e quinta, também às 9 horas da manhã. E de sexta-feira a gente faz